História da Igreja. Parte 2. O início da Reforma Protestante. E os valdenses não foram os únicos a permanecer fiéis ao cristianismo simples do Novo Testamento. Também houve outros, como os albigenses e os huguenotes. Mesmo em tempos de grandes trevas, a luz brilhou em lugares remotos. Mas a luz mais brilhante da verdade do Evangelho ainda levaria muito tempo até que alcançasse toda a humanidade. O obstáculo ao progresso, o impedimento ao avanço da verdade, era que as Escrituras ainda estavam limitadas a línguas desconhecidas pelas pessoas comuns. Qualquer estudo da reforma que se faça está condicionado à maneira pela qual a Bíblia causou seu impacto. E isso é verdade quando analisamos a história, porque percebemos em diversos momentos da história que havia indivíduos que se interessavam pela reforma de uma forma ou de outra no que se refere à igreja. Mas havia uma dificuldade. Eles podiam se expressar, mas não tinham os instrumentos com os quais trabalhar. Ou seja, eles não tinham a Bíblia na língua do povo. A reforma, na realidade, não é o trabalho de homens. É Deus agindo através dos homens pela restauração do Espírito de Deus, tendo como foco o conteúdo da palavra escrita de Deus. A Bíblia é o instrumento pelo qual a reforma prosperou em todas as gerações, mas a Bíblia em nossas mãos hoje, em nossa língua, é algo comum no mundo moderno. É difícil compreender a raridade deste acesso há 500 anos. Igreja de John Wycliffe, Lutterworth, Leicestershire, Inglaterra. John Wycliffe, por exemplo, foi a estrela da manhã da Reforma e foi, em grande parte, através da sua tradução das Escrituras, mas não somente da sua tradução das Escrituras, mas nos artigos que Wycliffe enviava para ensinar as Escrituras, que começamos a ver esse impacto em ação. O ponto principal da história inglesa é a democracia. Ela começou a ser desenvolvida com a assinatura da Carta Magna, quando os barões reivindicaram seus direitos em detrimento dos direitos do rei John. É uma visão bastante simplista, uma visão imposta com o benefício de grande percepção da história. Foi, em grande parte, uma luta pelo poder, mas torna-se um pouco mais do que isso quando John Wycliffe entra em cena. John Wycliffe teve grande impacto sobre os povos de língua inglesa, mais impacto do que qualquer outra pessoa no curso da história. Na verdade, Wycliffe chega muito depois, mas ele traz uma dimensão tanto intelectual quanto espiritual ao que, basicamente, é uma luta política pelo poder. Sua Bíblia, que não era perfeita, foi traduzida, é claro, na Vulgata Latina. Mas era uma Bíblia, certamente numa língua viva, algo que ainda não existia. Muitas cópias foram feitas, a impressão não existia quando Wycliffe morreu, mas, mesmo assim, eram Bíblias escritas à mão, mas foram produzidas. John Wycliffe descobriu, logo no início de sua formação universitária, a incrível doutrina da graça, a salvação de Deus pela graça através da fé. E ele pregou sobre ela. Ele queria uma Bíblia que o homem comum pudesse ler. E certa vez ele estava conversando com alguns dos priores ingleses, as autoridades eclesiásticas, e eles zombaram da ideia de uma Bíblia que um homem comum pudesse usar como um brinquedo, como um deles afirmou. E Wycliffe, apesar de tudo isso, produziu uma Bíblia que podia ser lida pelas pessoas comuns. Essas pessoas podiam ler em inglês. E sempre achei bastante significativo que Deus, em sua providência, tenha enviado a Bíblia bem para o centro do país. Lutterworth fica à mesma distância, tanto do norte quanto do sul, e a mesma do leste e do oeste. Portanto, bem no centro do país. John Wycliffe
enviava essas Bíblias imensas que eram carregadas por pregadores autorizados e levadas a todos os lugares e que causaram grande impacto no povo. Eles nunca haviam ouvido a palavra de Deus, fora mantida longe deles. Bem, Wycliffe morreu de derrame 2 anos depois da publicação de sua Bíblia. E mais tarde ele foi condenado como herege e seus seguidores foram perseguidos e sua Bíblia foi condenada e ninguém a publicava. Seu nome era considerado herege e no Concílio de Constança, em 1415, a Igreja decretou oficialmente que Wycliffe era um herege, seus livros eram hereges e deveriam ser queimados, e seus ossos também deveriam ser desenterrados e queimados, e as suas cinzas jogadas no rio. E 40 anos depois de Wycliffe ter sido enterrado, seus restos mortais foram desenterrados e queimados, e jogados no rio Swift. E se pensarmos neste rio, é um rio importante. Ele corre para o rio Avon, que corre para o Severn, que corre para o canal de Bristol, que deságua no Mar Celta e que chega ao Oceano Atlântico. Isto tem sido usado com frequência como uma metáfora para muitos, para explicar como foi o trabalho de Wycliffe. Algo que começou pequeno, mas alcançou esferas maiores e maiores e maiores até atingir todo o mundo. A Inglaterra, sob o reinado de John, havia sofrido um interdito papal, o que basicamente significava que o clero na Inglaterra não poderia ministrar os sacramentos, que durante todo aquele período, a Inglaterra ficaria sob o que seria basicamente um tipo de limbo. Quando o interdito foi retirado, ou quando o rei John desculpou-se com o Papa, o que aconteceu em seguida foi uma punição, um imposto a ser pago pelo reino da Inglaterra. Aquilo durou muitos anos e foi como um pequeno intervalo, mas depois de um período de aproximadamente 3 décadas, foi novamente imposto por um Papa. Pelo menos ele tentou a imposição. Mas os barões ingleses entenderam que isso não deveria acontecer e eles se opuseram fortemente a isso. Eles se reuniram no parlamento e eles expressaram suas objeções. Wycliffe registrou suas objeções e também acrescentou a essas objeções uma dimensão espiritual, que o poder do Papa mostrava-se abusivo, no sentido de que o Papa queria garantir um domínio político sobre a Inglaterra, assim como o domínio espiritual. Wycliffe teve muita oposição da cúpula da igreja. Sabemos que ele foi à Catedral de São Pedro e John de Gaunt lhe deu apoio. Ele foi levado a Blackfriars e um terremoto aconteceu ali e assustou a todos. Portanto, ele foi salvo em várias ocasiões, mas na sua velhice, como era de se esperar, ele acabou ficando enfermo. E quando os frades vieram e se reuniram à sua volta para se alegrarem com o fim de Wycliffe, ele disse: "Eu não vou morrer, mas vou viver para proclamar o maravilhoso amor de Deus." E é claro que ele se recuperou, mas ele não viveria para sempre. Ele não viveu para sempre, mas completou a obra que Deus lhe havia designado. E a sua influência é sentida em nossa região, aqui na Anglia Oriental, onde pessoas como Bilney e muitos outros reformadores foram, de alguma maneira, influenciados pelo trabalho de Wycliffe. Os ensinamentos de Wycliffe, que o levaram a questionar doutrinas como a transubstanciação, a necessidade da confissão verbal e outras, afirmando, mais uma vez, a autoridade das Escrituras em lugar da autoridade da Igreja como instituição, causaram uma influência, podemos dizer, no continente, porque no trono a princesa, a rainha, era Ana da Boêmia. Ela havia se casado com o rei inglês e isso acabou trazendo, por puro patriotismo, vários estudantes da Boêmia à Inglaterra, à Universidade de Oxford, onde Wycliffe era tutor. E esses jovens da Boêmia, que hoje seria a República Tcheca ou a Tchecoslováquia anteriormente, quando voltaram ao seu país, levaram consigo os ensinamentos de Wycliffe, mas na Boêmia, no século XV, na cidade de Praga, a capital, havia outro pregador católico romano, Jan Hus, ou Hus, que buscava na mesma fonte os registros do Novo Testamento para encontrar ensino bíblico verdadeiro. Ele
não era inimigo da igreja, ele era um seguidor, um filho da igreja e ansiava por, mais uma vez, uma garantia pessoal da salvação do indivíduo. E ele ficou surpreso ao descobrir na mesma fonte que muitas das suas conclusões se alinhavam às de John Wycliffe. Não quer dizer que os ensinamentos de Wycliffe tenham sido a base de Huss, mas foi uma equivalência muito importante. Huss, é claro, se viu em conflito com a igreja do seu tempo. E no Concílio de Constança de 1414 a 1418 na Alemanha, onde começa o Reno, em Constança, um concílio eclesiástico foi promovido com vários propósitos e um deles discutiria como lidar com esta heresia hussita, como era chamada. E Jan Hus foi levado ao concílio, onde pensou que apresentaria sua posição e que ela seria examinada, ouvida e teria oposição caso fosse falsa, quando na realidade ele descobriu que sua presença ali seria apenas para sua condenação. Ele receberia o privilégio de retratar-se ou seria considerado herege e morreria queimado. O que eu acho interessante é que ele foi a Constança com um salvo-conduto imperial, que era um privilégio político especial dado sob a autoridade do imperador, que garantia salvo-conduto e retorno da pessoa escolhida a um local determinado. Então, o poder imperial estava por trás de tal documento. Mas Hus nunca voltou para casa. Ele foi para o seu lar no céu, mas nunca deixou Constança. Depois ele foi condenado na catedral, considerado herege, e foi levado para fora da cidade, atravessando o portão medieval que hoje ainda existe, para o campo onde foi queimado, na fogueira, como um herege. Eles disseram: "Nós entregamos sua alma ao diabo e o seu corpo às chamas." E ele calmamente respondeu: "As chamas podem me entregar, mas a minha alma eu entrego ao meu gracioso Senhor Jesus Cristo, em cuja fé vivi e por cujo testemunho tenho alegria de hoje morrer." E ele saiu cantando. A franqueza de Wycliffe e Hus foi algumas vezes estimulada pelas divisões na igreja. O grande cisma, que perdurou por quase 30 anos e que em determinado momento resultou em 3 homens reivindicando o direito de ocupar o lugar de Pedro, tinha sido resolvido no Concílio de Constança. A mesma Assembleia que havia condenado Jan Hus e John Wycliffe. Naquele momento, a importância das Escrituras e sua autoridade suprema sobre as ideias dos homens e sobre as tradições da igreja havia começado a criar raízes. Mas a Bíblia, nas mãos dos homens comuns, ainda não era uma realidade. A tradução de Wycliffe havia desfrutado de sucesso modesto, devido às dificuldades e ao custo da distribuição e os problemas com suas raízes latinas. Mas uma revolução estava prestes a eclodir no mundo, através das mãos de um erudito holandês brilhante radicado na Inglaterra e um comerciante empreendedor na Alemanha. No século XV, em 1456, um alemão chamado John Gutenberg inventou a primeira prensa com tipos móveis. E daquela prensa, este é um desenho das primeiras folhas, veio o primeiro livro. O primeiro livro completo, já impresso com a prensa de tipos móveis de Gutenberg, foi a Bíblia Vulgata, que Jerome havia traduzido 1000 anos antes. A Vulgata Latina de Jerome, o primeiro livro completo já publicado. Mas essa ferramenta, essa prensa, seria muito providencial na rápida disseminação da palavra de Deus. Isso é tremendo, porque o renascimento dos séculos XIV e XV enfatizaram outra vez a importância da educação individual, o aprendizado para o indivíduo, uma sociedade alfabetizada. E no século XV, a invenção da prensa de tipos móveis no meio do século XV
levou Lutero a dizer, diante da rápida reprodução de suas palavras: foi como se os anjos fossem meus mensageiros, tal a rapidez com que minhas palavras foram espalhadas pelo país. É notável. Provavelmente a mais importante, se eu tivesse que escolher, invenção do milênio tenha sido a prensa de tipos móveis no que se refere aos seus efeitos em aproximar a erudição universal nos países ocidentais. No final do século XVI, a Igreja Católica Romana comissionou um homem chamado Erasmo para compilar, a partir dos 7 manuscritos gregos que ele tinha disponíveis, um texto comumente recebido, que eles chamaram de Textus Receptus. Desidério Erasmo, de Roterdã, Holanda, erudito, monge, amante da língua grega e um notável erudito que seria para a sua época o que Einstein seria para a nossa. Se você recebesse uma carta de Erasmo, você não aguardaria apenas, você molduraria ela e guardaria como herança para outras gerações. Ele era o porta-voz da elite intelectual. Ele estava interessado na reforma, mas para ele a reforma significava a purificação exterior do exercício da corrupção. Ele não estava interessado em mudanças doutrinárias, ele se opunha a qualquer tipo de reforma que levasse a uma cisão. Portanto, mais tarde haveria uma separação entre Lutero e Erasmo. Mas ele foi um instrumento importante ao produzir esta, eu diria, ferramenta, porque ele preparou e foi publicado em 1516 a edição do texto padrão do Novo Testamento em grego. Foi a primeira edição impressa do Novo Testamento grego, e ele a fez em páginas alternadas, de forma que o latim medieval estivesse lado a lado com o grego. Os homens poderiam avaliar por si mesmos, aqueles que tinham essa capacidade, as diferenças entre os textos. E este texto grego de Erasmo, que naquele momento, graças à prensa de tipos móveis, 1 ou 2 gerações anteriores teve ampla distribuição e ficou acessível ao estudo, tornou-se a base de praticamente todas as traduções bíblicas importantes do século XVI nas línguas maternas dos povos. Esta era a aparência do Novo Testamento grego quando saiu da prensa na primeira edição em 1516. E aqui temos uma de suas páginas. E Erasmo, na realidade, traduziu em colunas paralelas. Ele traduziu do grego para o latim. Então temos o texto em grego e, ao seu lado, a tradução em latim. Alguns perguntaram como ele fez isso e como isso foi usado. Havia muitos eruditos que sabiam ler em latim, mas ainda não liam em grego. E, embora eu discorde de Erasmo em muitas coisas, pois há muitos aspectos conflitantes no que ele acredita, para ele o cristianismo era apenas uma questão de vida, uma questão de ação, da maneira de viver. Ele dizia que a doutrina simplesmente divide. A vida demonstra. Bom, é verdade que a vida demonstra, mas não há vida cristã aceitável a Deus que não flua primeiramente de uma crença na verdade bíblica da justificação pela fé. Cada fiel é um pregador, a autoridade das Escrituras. Então eu tenho que assumir uma postura doutrinária antes de viver uma vida cristã. Erasmo era muito a favor da reforma, a qual se referia como a eliminação da corrupção, da ignorância de pregadores, monges e freiras e da vida imoral de alguns e assim por diante. Mas ele nunca percebeu que a raiz da reforma era a regeneração. E ele queria melhorar e purificar. Mas isto é uma demão de tinta numa casa tomada por cupins. A aparência fica melhor, mas os fundamentos continuam deficientes. O texto recebido, ou Textus Receptus, compilado por Erasmo,
tornou-se o fundamento de todas as grandes traduções subsequentes das Escrituras, até a tradução de King James ou a versão autorizada de 1611. E quando o Novo Testamento grego de Erasmo foi publicado, atraiu a atenção de outros estudiosos que também estavam em busca da verdade. Havia um homem em Cambridge, um jovem devoto, um aluno, o Dr. Thomas Bilney. E Bilney começou sua busca pela paz no coração. Começou a procurar a resposta à pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E um dos seus amigos lhe falou sobre um novo livro que havia sido impresso. Era o texto de Erasmo, com a tradução paralela em latim. E Bilney saiu em busca, mas estava tomado pelo medo. Ele pensava: minha igreja me ensinou que o grego e o hebraico não devem ser lidos, que se tornariam um brinquedo nas mãos das pessoas que o usariam inadequadamente, porque somente a igreja pode interpretar as Escrituras. Então ele recolheu a sua mão. Ele não podia pegar, mas ele pensou: eu adoraria ler esse livro, o Novo Testamento grego. Ele estendeu a sua mão e mais uma vez a recolheu com convicção, porque a sua igreja lhe havia dito que ele não podia ler aquilo. E na terceira vez que ele estendeu a mão, ele pegou e foi rapidamente para o seu quarto com este livro, o texto de Erasmo, e começou a ler. E Merle Daubigné, em seu livro História da Reforma, diz: Bilney abriu o livro e, ao abri-lo, seus olhos se depararam com estas palavras: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo. Ele colocou o livro de lado e meditou na declaração contundente de Paulo. São Paulo, o principal dos pecadores? O quê? São Paulo, o principal dos pecadores, e, no entanto, São Paulo tem certeza de estar salvo? Ele leu o versículo de novo, e mais uma vez ele leu o versículo, e, para encurtar a história, ele se converteu de forma gloriosa, arrependeu-se de seus pecados, recebeu a garantia da sua salvação através da leitura do texto de Erasmo da Bíblia. É claro que ele havia aprendido grego também. Mais tarde, Bilney foi morto, uma morte de mártir. Agora, o cenário estava pronto para o que viria a ser o mais importante evento religioso do milênio. A igreja não era uma instituição popular já havia algum tempo. Havia inquietação nos círculos religiosos por toda a Europa, descontentamento entre muitos do rebanho, anticlericalismo, supressão da heresia, o impulso da reforma e até o humanismo. Todos esses elementos forneciam material a ser usado numa revolução. As nuvens da tormenta se formavam. Era apenas uma questão de... Mas agora, que tenho a fazer aqui? Diz Ial, porque meu povo foi levado sem paga. Seus dominadores cantam vitória, diz Ial, e continuam durante todo o tempo. Meu nome é desonrado. Por isso meu povo conhecerá meu nome. Por isso ele saberá. Naquele dia, eu sou o que diz. Eis-me aqui. Isaías 52, 5 e 6. Bíblia de Jerusalém. Continua.